desenvolvido no mundo pré-histórico. Os dinossauros herbívoros eram maravilhas da bioengenharia. Defendiam-se dos predadores mais ferozes, usando ciência, armaduras, a cauda como arma, espadas e escudos. Mas existia um vegetariano que não tinha nenhuma arma aparente. O Parassaurófilo era um dos chamados dinossauros bicos de pato. Pesando quase 4 toneladas, ele não era pequeno. Mas encarar um predador de 7 toneladas como o Tiranossauro Rex seria suicídio. Eles não tinham presas, nem armadura, nem nada. Não tinham espinhos nem chifres no corpo. Eles pareciam ser alvos grandes e vulneráveis. O Parassaurófilo vivia numa vasta área. Mais de 250 mil quilômetros quadrados, desde Alberta, no Canadá, até o Novo México. Uma região que compartilhava com muitos predadores ferozes. O que tem intrigado a todos nós é como eles se defendiam. A pista mais importante para esse mistério está dentro do crânio deles. O Parassaurófilo tinha o maior cérebro dentre os herbívoros. E uma parte desse cérebro era anormalmente grande. A área responsável pela audição e interpretação de sons. É chamada de córtex auditivo. Foi uma surpresa ver que esses centros cerebrais eram muito grandes. E isso sugere que havia alguma coisa muito diferente entre o Parassaurófilo e seus parentes e a maioria dos dinossauros herbívoros. Mas como um córtex auditivo avançado ajudava o Parassaurófilo a se defender dos carnívoros? Primeiro, sua audição aguçada podia detectar um predador a quilômetros de distância. E havia uma mais importante. Ele podia reagir usando uma arma incomum. Um som peculiar gerado no fundo de uma crista de formato estranho que ele tinha na cabeça. A crista continha a cavidade nasal do animal. Um tubo que dava 2 voltas, criando uma câmara de 2,5 metros. Os chamados vibrações originadas na caixa vocal passavam por esses tubos. Como as câmaras de um trombone, estes tubos amplificavam o som. O resultado era um som de frequência extremamente baixa, mais profundo que a buzina de um navio. Cada espécie tinha seu próprio formato, cada espécie tinha seu próprio som. O arranjo destas câmaras dentro de cada animal era único. E o som gerado era como uma digital. Esses sons eram a principal defesa do Parassaurófilo. Eles eram seres comunicativos e sociais que viviam em bandos. O Parassaurófilo sabia que era mais seguro viver em grupo. Um Parassaurófilo isolado seria um dinossauro com problemas, porque teria que se proteger de predadores sozinho. Mas se por um acaso o indivíduo desse um alerta dizendo "eu estou sozinho", ele podia esperar os outros membros do bando responderem ao seu chamado. Esta tática ainda é usada hoje nas planícies da África. Se você observar as várias espécies de herbívoros, verá que eles vivem em grupos. E se um deles avista um predador, ele grita ou ruge para avisar o grupo para que todos fiquem alertas. E se o predador estiver ali, eles podem sair todos correndo e fugir do ataque. A habilidade do Parassaurófilo de transmitir mensagens complexas era uma enorme vantagem defensiva. Usando a audição sensível, estas criaturas podiam detectar um predador a uma grande distância. E assim, emitir um alarme para alertar o resto do bando. Ainda
ainda mais eficientes eram os sons de baixas frequências com grandes comprimentos de onda, que chegavam muito mais longe do que os de alta frequência. Este é um tipo de som que pode ser transmitido por distâncias bastante longas. Esse som de frequência muito baixa é chamado infrassom e pode viajar por quilômetros. Ele pode produzir um ruído tão baixo e tão profundo que atravessa o ar, atravessa as rochas e o solo, e você sente nos pés. Elefantes e rinocerontes fazem isso, e hipopótamos, jacarés e crocodilos também fazem. Produzem infrassom. Mas o parassaurófalo podia usar o infrassom para mais coisas. O som de baixa frequência pode ser uma forma eficiente de defesa. O infrassom é uma arma. Você pode embaralhar o cérebro do inimigo com uma rajada de infrassom. Se houvesse uma centena ou 1000 bicos de pato virados para a mesma direção, produzindo sons de baixa frequência, isso geraria uma onda de energia capaz de derrubar um predador, ou pelo menos desnorteá-lo, confundindo o seu cérebro. Apesar dessa arma secreta ensurdecedora, o parassaurófalo, como qualquer outro herbívoro, sabia que o melhor jeito de continuar vivo era manter-se longe dos predadores. Mas no mundo pré-histórico, os carnívoros gigantes com sentidos super aguçados e armas afiadas estavam em toda parte. Ao longo do Cretáceo, carnívoros famintos patrulhavam a paisagem. Eles eram os mais terríveis predadores que o mundo já conheceu. Suas presas herbívoras, porém, eram bem armadas e protegidas. Elas não se entregavam sem lutar. Mas os herbívoros pré-históricos tinham um problema. Eles não tinham um cérebro igual ao dos carnívoros que os caçavam. O cérebro do Sauroposeidon era tão pequeno que mal conseguia processar uma simples informação. Então, como aqueles gigantes conseguiam viver num mundo tão perigoso? Devia haver algum tipo de mecanismo que compensasse a pequena capacidade de realizar escolhas individuais. E devia ser a sociedade. Os Sauroposeidons se defendiam contra os superpredadores trabalhando e pensando em grupo. Então, você tinha inteligência de grupo, memória de grupo e tomada de decisão em grupo, substituindo a individualidade. Viver em grupo era vital para a sobrevivência do Sauroposeidon. Individualmente, seu gigantismo era uma poderosa defesa. Mas ficar em grupo tornava esses leviatãs quase indestrutíveis. Só que alimentar um bando com animais de 50 toneladas exige viajar longas distâncias. E pastar num território que cobre milhares de quilômetros quadrados, movimentando uma montanha de carne, requer uma coordenação sofisticada. Uma coisa interessante sobre os saurópodes é que eles tinham um aumento da medula espinhal bem no final da coluna. Era como um segundo cérebro que controlava a parte de trás do corpo. Era a chamada expansão sacrolombar, um feixe de nervos que agiam como um cérebro primitivo, controlando os movimentos das pernas e da cauda. O cérebro do Sauroposeidon era pequeno demais e ficava muito distante para controlar as pernas dianteiras e traseiras. Então, ele tinha um segundo cérebro operando a parte de trás de seu corpo. A razão pela qual animais como o Sauroposeidon tinham essa expansão sacrolombar é porque havia muita coisa acontecendo lá atrás. Havia muitos músculos nas pernas e também muitos músculos que iam para a cauda. Esse cérebro primitivo na pelvis mantinha as pernas e cauda do Sauroposeidon em sincronia com o corpo. Sem ele, nunca poderiam pastar em territórios tão amplos. Mais ainda, talvez nem conseguissem andar.
Esse pequeno feixe de nervos, pesando poucos gramas, permitiu que o Sauroposeidon dominasse as vastas planícies do centro-oeste norte-americano por quase 15 milhões de anos. O outro herbívoro era muito diferente. Era pequeno, fraco e muito inteligente. Mas, assim como o Sauroposeidon, o Parasaurófilo vivia em bando. Eles ficavam juntos e estavam sempre alertas às ameaças.